Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Planet Vox. Falamos a partir do Parque Nacional de Maputo, onde vamos conversar com o respectivo administrador Miguel Gonçalves, quem vai falar sobre a conservação da flora, fauna e ecossistema marinho aqui no Parque Nacional de Maputo. Muito bem-vindo, sou Miguel Gonçalves, e bem-vindo à nossa edição do Planet Vox. Muito obrigado por aceitar essa proposta. Por favor, dirija-se à nossa audiência. Nós é que agradecemos vocês terem se disponibilizado para podermos falar um bocadinho do que é do Parque Nacional, do que é o Parque Nacional e aqui é o Parque Nacional. O Parque Nacional de Maputo foi recentemente declarado como o Patrimônio Mundial da Humanidade. Este parque passou por um processo evolutivo, porque antes era a Reserva Especial de Maputo, mas em 2021, com a fusão com a Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro, ficou com o Parque Nacional de Maputo. Este dado de ser declarado pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura como Patrimônio Mundial da Humanidade, o que se diz deste feito? É assim, primeiro se calhar é recuar um bocadinho mais. O historial começa quando ainda éramos a Reserva dos Elefantes, né, de Maputo, que tinha como objetivo a proteção dos elefantes. Só em 1969 passámos a Reserva Oficial de Maputo, que aí já havia um reconhecimento enorme do valor de biodiversidade eh, nesta área de conservação. Pois, como disse, muito bem disse, entretanto, a criação da Reserva Marinha Parcial do Ponta do Ouro, à extensão dos limites da Reserva Especial de Maputo com a inclusão do corredor de Fúti, e em 2021, por várias razões, fez-se a junção das duas e levámos para a categoria de Parque Nacional de Maputo, que já era na perspectiva desta candidatura ao Património Mundial da Humanidade, que é o primeiro desta categoria no nosso país. Obviamente a primeira é a ilha de Moçambique, na categoria História e Cultura, o Parque Nacional de Maputo é na categoria Natural. É um orgulho enorme, é um reconhecimento do valor que o Parque Nacional de Maputo tem. Dentro do Parque Nacional de Maputo, quais são as espécies que podem ser encontradas e quais são as que têm mais prioridade para a conservação, para a proteção? Prioridade tem todas, porque todas têm o seu papel para manter o equilíbrio e a funcionalidade do Parque Nacional de Maputo. Portanto, nós não protegemos espécies específicas, nós protegemos o Parque Nacional de Maputo com toda a sua flora e fauna. Temos de espécies, eu compreendo a pergunta, se calhar irei lá, mas é difícil dizer. Nós temos insetos, temos répteis, temos e que não estão, e que temos continuado a encontrar espécies novas para a ciência, tanto na componente terrestre como na componente marinha. Mas percebo o que diz, possivelmente estará a falar dos grandes mamíferos, costumam ser aqueles que são mais visíveis e mais atrativos. Temos um enorme número de aves, por exemplo, também, mas se formos, iremos falar, obviamente, dos elefantes, das girafas, búfalos, hipopótamos, temos vários antílopes na parte terrestre e depois na parte marinha, associado aos cistobral, aos mangás, às ervas marinhas, ter uma variedade enorme, um pouco mais de 1000 espécies de peixes, por exemplo. Depois temos, em determinadas épocas, como é agora, baleias, temos permanentemente várias espécies de golfinhos, temos dugongos na Baía do Maputo, embora poucos, mas ainda estão lá, entre outros, temos tubarões, é difícil estar aqui, devemos ter muito tempo para listar tudo que são espécies folclóricas no Parque Nacional de Maputo. Com esta fusão eh, eh, da Reserva Especial e depois agora Parque Nacional de Maputo, quais são os maiores desafios depois deste novo modelo? Os desafios eram maiores em separado, porque nós estamos a falar do mesmo sistema, todo um sistema único, portanto a sua gestão individual
trazia mais desafios de vários aspectos, não é? Até para os próprios usuários, teriam que lidar com 2 administrações. E estando no mesmo espaço físico e no mesmo sendo parte de um mesmo, se calhar vamos chamar ecossistema, é muito mais eficiente e muito mais prático geri-lo e administrá-lo como uma unidade única. Portanto, temos menos desafios, sai mais barato ao nosso governo a gestão como uma entidade única, porque não temos que replicar 2 administrações. Portanto, é muito mais, eficiente. Como é que é feita a monitorização das espécies dentro do parque? Feita de várias maneiras, não é? Na parte terrestre, para além de usarmos em todas as nossas patrulhas e saídas, o registro, nós temos especificamente, e ocorre de 2 em 2 anos, aos censos réis, onde dá uma indicação, do que existe, isso sabemos, mas se estão a crescer os números ou não. Na parte marinha há outros métodos, e fazemos a metia de recife de coral, de tartarugas marinhas, de mamíferos marinhos, de mangais, de ervas marinhas. Portanto, há uma série de programas estabelecidos. E quais são as maiores ameaças a estas espécies, a este lugar? Ah, eu poria como desafios. Ahm, ah, eh, o maior desafio é conseguirmos garantir, o uso sustentável dos recursos naturais dentro, fora do arco. O maior desafio nesta altura será na zona Tampal. Como, garantir que o uso vai ter feito de forma sustentável e que a zona Tampão mantenha as funções que pretendemos que tenha de proteção do Parque, Nacional de Maputo. E eu dizia desafios de propósito, com um propósito, não um propósito, que é o desafio é os recursos humanos, não é? Tivemos uma evolução muito grande, se é que posso usar o termo qualitativamente, mas quantitativamente ainda temos um déficit para, operarmos aos níveis que pretendemos operar. E, o maior desafio nesta altura, é o desafio financeiro. Estamos a trabalhar com o nosso parceiro de gestão, a Peace Parks Foundation, que trabalha muito próximo da Administração Nacional de Várias de Conservação, e estamos a discutir o que poderemos fazer para, nos próximos 15 anos, o parque produzir, receitas suficientes para que seja autossustentável. Nesta altura somos extremamente dependentes de recursos externos, o que torna possivelmente este o maior desafio que temos nesta altura. O outro grande desafio, é o conflito homem-fauna-bravia. E este poderá ser visto também, se calhar, como uma ameaça no sentido de deteriorar as relações, das comunidades locais, com o Parque Nacional de Maputo, porque, do bom trabalho que foi feito resultou num incremento de fauna, mas isto trouxe consequências que não as pretendíamos que houvesse. Então há um grande investimento e um grande esforço, e não estamos ainda aos níveis que queremos estar, mas acreditamos que em breve estaremos, de mitigação do conflito homem-fauna-bravia. Então, este, mais do que um desafio, pode ser a ameaça, porque se nós não tivermos aqueles que são os nossos e deverão ser os nossos maiores parceiros do nosso lado, o nosso trabalho vai ser mais difícil. Muito bem. Falando do conflito homem-fauna-bravia, o que é que está a acontecer efetivamente? Os animais estão a chegar mais perto do homem, o homem está a invadir o espaço dos animais, o que é que está a acontecer? Essa é uma discussão que seria interessante, ter quem está a invadir o espaço de quem, mas não é essa o mais importante nesta altura. O mais importante nesta altura é que, com mais incidência numas comunidades, menos noutras, as comunidades estão, a ser, vítimas, vamos pôr, não sei se é o termo mais correto, se calhar é deste conflito. O que está a acontecer é que esta área sempre foi muito rica em fauna, e principalmente estamos a falar de elefantes, e a recuperação dos números de elefantes para aquilo que foi no passado
leva a que os elefantes ocupem espaços que ocuparam naturalmente no passado, e depois há disputa de recursos como a água, e depois mais complexo que isso é que as culturas produzidas são mais ricas em nutrientes, e os elefantes acabam por procurar milho, mandioca, batata doce, afetando grandemente o rendimento das unidades. Então não é quem invade quem, é os elefantes estão a retornar para espaços que estavam anteriormente, onde estiveram anteriormente, mas em simultâneo a população humana no nosso país está crescendo. Então há uma disputa de espaços, não é? Sendo quem invade quem, mas há uma disputa de espaços, e é preciso encontrar soluções para que possamos coexistir. E há como dizia, um investimento grande em alternativas, em formas de mitigar o conflito homem-fauna-bravia, que acreditamos que trarão bons resultados. Soluções para a coexistência entre o homem e a fauna. Sua administradora, o que é que o parque está a fazer mesmo para sensibilizar a comunidade em lidar com esta situação, em lidar com os animais, em lidar com este ecossistema? Nós temos palestras, mas as palestras só serão efetivas se não impactarmos no rendimento das pessoas, não é? Nós estamos a falar de comunidades que sempre tiveram expostas à fauna, portanto não há um desconhecimento. O que há é um impacto grande no rendimento das comunidades, e temos que ter essa consciência, e temos que ter consciência que não é com palestras que vamos resolver essa questão. Mas há uma série de atividades, desde possivelmente a principal, que foi a criação de uma área de conservação comunitária, MOAI, com perto de 10.000 hectares, em que poderá ser muito útil na mediação do conflito homem-fauna-bravia, de várias formas, incluindo trazer um rendimento e uma economia baseada na fauna-bravia, que poderá mudar percepções, porque poderá tornar-se economicamente uma fonte importante para as comunidades, e aí a percepção do valor da fauna muda. Entre, possivelmente, ainda está-se a discutir, não há nada assente ainda, a disponibilidade de proteína e etc. Para as comunidades. Mas há outras, estamos a promover com algum sucesso até agora, Machambas em Bloco, com apoio de vários parceiros, dos amigos e Quadro Salmaputo, com os amigos do Quadro Salmaputo, e no caso específico do conflito homem-fauna-bravia, o APSA, o Banco APSA tem jogado um papel importante com financiamento para a construção de vedações elétricas para proteger as machambas em blocos, mas também temos a Mozambique Wildlife Alliance, MWA, que com seus para buscar financiamento para protegermos as culturas. Já temos alguns campos e neste momento estamos otimistas e acreditamos que esse é o futuro, é juntar as pessoas num mesmo bloco, que tornará mais fácil proteger as culturas, e mantendo o rendimento das pessoas, dos membros das comunidades, mantendo intactas as suas culturas, grande parte da questão do conflito homem-fauna-bravia deixa de ser tão problemática. Quanto tempo precisaria-se para se cumprir, para ver esta situação resolvida? Não lhe sei responder nesta altura, nós estamos numa fase muito inicial, muito piloto, e esta abordagem das machamas comunitárias protegidas é recente, e dispendiosa, é muito caro, e é por isso que precisamos dos parceiros. Vais aproveitarmos e agradecer, pois desde já, mas temos, e não queria avançar em números agora para não criar expectativas, mas temos um plano, eu diria, um bocado ambicioso, e estou a querer que teremos boas notícias, entre outras atividades que fazemos para mitigar o conflito homem-fauna-bravia. Somos a única área de conservação pública no nosso país completamente vedada. Estamos a requalificar a vedação, porque os elefantes aprenderam a contornar, dizer assim, a vedação atual, então é preciso requalificá-la para baralhar um bocadinho os elefantes, e também é uma operação extremamente cara, mas não é
Não tem a eficiência que gostaríamos, mas é uma ajuda importante e acreditamos que também até ao final deste ano teremos melhores resultados. Falou de recursos humanos que são necessários, efetivamente trata-se de homens e mulheres que fazem a fiscalização? Também, principalmente, mas em outros setores do Parque Nacional do Maputo, na área da educação ambiental. Falando da sensibilização às comunidades, o parque tem algum programa que tem a ver com escolas, que aproximar-se às escolas para disseminar estas mensagens? Temos mais do que as escolas, nós temos os clubes ambientais e os clubes das raparigas estabelecidos em várias escolas, com promotores, subsidiados pelo Parque Nacional de Maputo. Nós, com o apoio do projeto Mosbio, requalificamos o nosso centro de treinamento e agora é também um centro comunitário. Ainda hoje, por exemplo, estamos a conversar, está a decorrer um curso dos Junior Rangers. Temos frequentemente trazido crianças e jovens das escolas da Zona Tampão para participar de atividades e aprender sobre conservação. Sim, temos um programa que está a crescer, que há potencial para mais. Temos feito palestras com grupos-alvos, fazemos exposições em escolas na província e cidade de Maputo. Portanto, temos estado a crescer e a expandir nessa área, por isso quando digo recursos humanos é um desafio para ir crescendo, que nós estamos em processo de crescimento. O Parque Nacional do Maputo, além de ser este santuário da biodiversidade, é um ponto turístico. Várias pessoas vêm para cá para contemplar, para explorar essa biodiversidade toda. Como é que o parque concilia a atividade turística com a preservação ambiental? Nós temos definida a capacidade de carga do barco e estamos ainda muito em processo de crescimento. Portanto, há um conhecimento na região, dos possíveis impactos que o turismo possa ter na conservação e nós estamos a monitorar desde o comportamento da fauna, desde o comportamento dos turistas, para que tenhamos certezas daquilo que são os números ideais diários de visita para que o turismo, que é importantíssimo e é crucial para a sustentabilidade do parque, não se torne um problema. Não. Como é que o parque estimula o ecoturismo? De várias formas. Ainda não estamos também nessa componente no ideal, ainda há muito por caminharmos, mas essa estimulação tem que estar também associada à nossa capacidade de receber bem. Então, de várias formas. Por exemplo, uma delas foi criar infraestruturas no interior do parque que possam receber condignamente. Temos 3 lodges dentro do parque a funcionar atualmente. Temos áreas de piquenique, temos áreas de acampamento para permitir que sejamos um destino. E estamos a promover, temos as nossas redes sociais, temos um acordo com a Dalima, que é um dos membros do Clube dos Amigos do Parque. Temos uma série de painéis em Maputo disponibilizados pela Dalima para fazer a promoção, junto, por exemplo, com a Golo, que também é membro do Clube dos Amigos do Parque Nacional de Maputo e doam o seu conhecimento para uma campanha de marketing do Parque Nacional de Maputo, a imprensa, também a participação em feiras, tudo isto para promover mas de forma estratégica, de modo a que os fluxos não sejam superiores à nossa capacidade de gestão nesta altura e sabemos onde queremos chegar e estamos a trabalhar para lá. Quais são os impactos das mudanças climáticas para com o Parque Nacional de Maputo? Nesta altura, e penso que não poderemos adiantar muito nesta altura, poderíamos falar dos potenciais impactos. Nesta altura não sentimos ainda esses impactos, mas obviamente seria fácil ir à literatura e perceber
que há potenciais impactos que possam acontecer. Mas também porque temos essa consciência, estamos a trabalhar e fazemos, por exemplo, muita restauração dos nossos ecossistemas, para que se vejam muito mais resilientes a esses potenciais. O Parque Nacional, além de ser esse espaço que alberga este ecossistema da biodiversidade, de fauna, flora e marinha, é também alvo de investigações. Como é que o parque articula, como é que o parque aborda a questão de investigação sobre estes aspectos todos? Duas formas. Primeiro temos, vamos chamar 2 setores gêmeos, um marinho e um terrestre, que respondem pela componente de conservação, que inclui a investigação. A ANAC tem procedimentos próprios para que se possa fazer investigação nas áreas de conservação e nós temos o plano estratégico de investigação e monitoria. E promovemos não só que a investigação seja feita por outros, mas nós também a fazemos, mas acima de tudo fazemos monitorias para nos informar, para que possamos tomar medidas de gestão adequadas. Então, há um setor que responde, e até os investimentos que fizemos recentemente foi um investimento sim, pesquisa no Parque de São Maputo, e temos estado a vir gradualmente reforçando estas equipas de conservação, tanto na parte marinha como na parte terrestre, e reforçando mais uma vez qualitativamente e quantitativamente, para que haja este controle, e temos um acervo de pouco mais de 300 publicações de trabalho de investigação e monitoria feitas no parque. Quais são os projetos investigativos para o futuro? Os programas de monitoria que vão dizer no futuro se vamos ter que fazer pesquisa específica sobre uma determinada espécie ou um determinado ecossistema. Porque nós fizemos, por exemplo, na parte terrestre, a reintrodução de fauna, é preciso monitorar o que esta fauna o impacto que a fauna está a ter, por exemplo, na vegetação, para perceber como gerir essa fauna. Nós temos a capacidade de carga definida e, em princípio, teremos que começar a considerar remover, porque não temos o número de predadores suficientes para que haja este equilíbrio, remover ativamente fauna para garantir que a saúde da vegetação permaneça para os que vierem, fauna que vier a seguir. E como é que o parque aborda a questão, como é que articula a questão de queimadas descontroladas, por exemplo? Parte tem um programa de queimadas próprio do parque, temos aceios, temos quebra-fogos e formámos recentemente um comitê interno que decide quando e onde fazer as queimadas com base em vários critérios técnicos. Nós, ao longo dos limites do parque, ao longo da vedação, fizemos limpeza dos 2 lados da vedação, com resultados muito, muito bons. E, portanto, o único problema que temos de algumas queimadas semi-descontroladas resultam de termos ainda comunidades a residir dentro do parque. Mas no passado tivemos queimadas que vinham do exterior para o interior do parque, mas nos últimos anos isto não se verifica porque mantemos a nossa linha de vedação limpa. Agora é preciso, estamos a discutir de como é que vamos abordar isto, porque estes sistemas precisam de ser queimados, sempre foram queimados. O problema é como são queimados. Então teremos que considerar e várias razões levou a que não acontecesse. Estávamos a falar com alguns parceiros, estávamos a considerar fazer o treinamento de jovens nas comunidades para fazerem as queimadas, porque o problema é elas serem descontroladas, não é elas serem feitas. Então, possivelmente esta terá que ser a abordagem e não poderá ser só do Parque Nacional de Maputo, terá que ser em coordenação com a área de proteção ambiental de Maputo e obviamente com o distrito, para que se considere a possibilidade de ter pessoas treinadas, indicadas para fazer os fogos. Muito bem. A longo prazo, quais são os projetos
quais são os animais que se espera que venham ao parque, o que é que pode-se esperar daqui em diante do parque? Estamos a discutir, estamos a avaliar, como acabei de dizer, não temos predadores suficientes, e teremos que considerar, nós temos leopardos, temos hienas, tentámos, não com muito sucesso, reintroduzir chitas, depois temos pequenos predadores, como as civetas, os gatos cervais, os chacais, mas temos que considerar, e estamos a considerar e a discutir, insistir na introdução das chitas, possivelmente, aumentar a população de hienas e leopardos, porque têm um papel importante a desempenhar. Portanto, esse seria o foco, não está nada assente ainda, porque há a questão, teremos que de ter a vedação mais eficiente, teremos que fazer as devidas consultas, mas em princípio, em termos de fauna, este é o caminho a seguir. E o parque também poderá abastecer as outras áreas de conservação. Sim, já o fizemos no passado, já foram translocados elefantes do Parque Nacional de Maputo para o Zinal, com dois objetivos, reduzir o conflito homem-fauna bravia no Parque Nacional de Maputo e estabelecer uma população saudável no Parque Nacional do Zinal. Se tudo correr bem, ainda este ano poderá haver uma operação de captura de várias espécies para o Parque Nacional de Painho. Nós estamos neste momento, ainda ontem discutíamos isto, em breve será levado para vir à aprovação. Temos o plano de remoção de fauna. E estamos a discutir que pode ser desde fauna viva, com as translocações, mas poderá ser também ter que ser abatida e disponibilizar proteína para as comunidades locais. Está em discussão e seria uma forma de devolver às comunidades que teria de facto um direito delas, que é o excedente que vamos ter, resultado das monitorias, resultado do estudo de capacidade de carga, tudo isto é feito muito técnica, muito cientificamente, mas sim, estamos orgulhosamente a sentir que somos capazes de apoiar outras áreas, não só com fauna. E assim tivemos a conversa com o administrador do Parque Nacional de Maputo, Miguel Gonçalves, que foi a voz do planeta desta edição. Esperamos que a nossa audiência desfrute desta conversa rica, desfrute destes pontos que aqui foram colocados e que venham conhecer, venham visitar o Parque Nacional de Maputo e desfrutem também da riqueza ecológica, da riqueza marinha dentro deste lugar. Nos vemos na próxima oportunidade e até lá.